Oi, pessoal. Durante as nossas leituras aqui, quando a gente se refere aos aspectos kármicos do mapa, que estariam relacionadas a questões talvez não resolvidas ou não realizadas em vidas passadas, as pessoas acabam fatalmente perguntando: mas isso teria a ver com uma vida anterior? Isso teria a ver com um conjunto de vidas? Como realmente isso funciona? Em função desse tema, que eu achei bastante interessante, eu resolvi fazer esse bate-papo com vocês para que a gente possa conversar melhor a respeito. Não tem como a gente iniciar de uma outra maneira sem que seja falando um pouquinho a respeito do universo, já que a astrologia ela se baseia nisso. E o que eu acabo achando mais interessante dentro dessas questões é o fato de que muitas vezes o céu que a gente está vendo, ele já não mais existe. É um céu ligado ao passado. Por quê? Porque alguma estrela que talvez já tenha morrido, ela emitiu sua luz ou sua última luz, seu último suspiro estelar, alguns milhões ou centenas de anos-luz. E o que acaba acontecendo então é que, mesmo ela estando morta, nós ainda a estaríamos vendo no nosso firmamento. Isso é interessante a gente perceber porque vai dizer assim para nós que o universo, que o cosmos, ele é um conjunto de imagens, um conjunto de aspectos, onde todos os tempos convivem ao mesmo tempo. Teoricamente, então, não existe passado, presente ou futuro, ou existe o passado, o presente e o futuro convivendo entre si harmonicamente. É bastante interessante a gente perceber isso, o que acaba confirmando que essa ideia então de linearidade em relação ao tempo, ela está muito ligada às questões aqui da dimensão onde nós vivemos, mas que talvez nem sempre ela corresponda à realidade. Um outro fato importante, além da gente perceber então essas luzes emanadas em várias épocas diferentes, convivendo como se vivessem numa mesma época, é o fato de que o universo é um conjunto magnético, um conjunto de ímãs, como eu costumo dizer, onde esse magnetismo acaba mantendo o equilíbrio e a estrutura do todo. Então, o que acaba acontecendo? Todos nós estamos sujeitos a essa interação ou esse movimento magnético, que acaba existindo exatamente para que os planetas eles não saiam das suas órbitas, né, e para a manutenção do conjunto como um todo. O que acaba acontecendo então, nós sofremos a influência desses magnetismos. Quer a gente aceite isso ou não, eles existem, assim como acontecem com as ondas de rádio. Porém, esses magnetismos eles são diferentes para cada um dos astros.
Cada um deles, então, vai ter as suas características, vai ter as suas particularidades, vai ter as suas peculiaridades. E o que acaba acontecendo, então, é que esses astros, esses planetas, com seus respectivos magnetismos, vão acabar influenciando nos nossos diferentes corpos, que, por sua vez, estão sob a regência desses mesmos aspectos. O que vai acontecer, então, por exemplo, quando um planeta ele se aproxima, ele acaba fazendo com que aquele aspecto no nosso corpo, na nossa mente ou no nosso psiquismo que está relacionado a ele seja mais ativado. E quando ele se afasta, então, o que acaba acontecendo é que essa ativação diminui, mas como nós temos um conjunto de planetas, na verdade, conforme um vai se aproximando, outro vai se afastando, isso vai mantendo todo um conjunto num movimento bastante interessante, num movimento bastante semelhante às chispas de uma fogueira ou ao pulsar de um coração. O que acaba acontecendo então é que nós somos constituídos dessa maneira. De uma certa maneira, nós somos uma expressão do espaço, nós somos uma expressão do cosmos, nós somos uma expressão do universo. Isso fica bastante claro quando a gente vê o nosso mapa natal, que vai representar exatamente como que essas forças, como que essas estruturas, elas estão organizadas para dar formação ao nosso corpo físico, ao nosso corpo mental, para trazer as experiências que nós precisamos vivenciar aqui neste plano. É interessante a gente imaginar, então, com relação ao universo, voltando àquela ideia daquelas estrelas, daqueles pontos que a gente vê, mas que talvez eles ainda não existam, e a questão do magnetismo, que o universo, então, ele acaba sendo constituído por uma série de pacotinhos magnéticos, mais ou menos, né, onde os aspectos desses pacotinhos, eles são unidos por vibrações comuns que existem entre esses diferentes conteúdos. Aí acaba sendo até interessante quando a gente diz, então, que um determinado feito mitológico, ele ficou registrado numa constelação, ele ficou registrado no céu de alguma maneira, na verdade está se falando a respeito dessa mesma questão. Ou seja, diferentes regiões do espaço associados a padrões vibratórios, associados a planetas, estariam então, de uma certa maneira, não só interferindo na nossa consciência, como também funcionando como depositárias de todos os experimentos relativos a essa consciência ou relativos a esse aspecto que acaba fazendo parte de nós, que de uma certa maneira estão sendo como elementos realizadores e objetivadores dessas mesmas consciências, que no final de viverem essa experiência aqui nesse plano, acabam levando para esses pontos de origem o resultado das suas experimentações. Ou seja, o universo então acaba sendo como uma espécie de prateleira de supermercado, onde a gente tem vários pacotinhos, cada um relacionado a uma época diferente, cada um relacionado a um aspecto diferente, cada um relacionado a um corpo diferente, que de uma certa maneira vão ser agregados e desagregados, formando corpos, para que essas experiências elas possam ser vividas ou elas possam ser resgatadas. E como tudo aquilo que se realiza nesse plano acaba deixando resíduos, aqueles aspectos, então, que acabaram não sendo realizados ou que acabaram ficando pendentes de uma certa maneira, acabam constituindo aquilo que nós chamamos de restos kármicos. Ou seja, nós poderíamos dizer, então, que esses chamados restos kármicos são aqueles que vão dar a base, que vão dar o suporte, que vão trazer para nós o desafio, que vão trazer o conhecimento, que vão trazer a consciência. Porque é através do aprendizado que eles nos impõem que nós verdadeiramente crescemos, que nós verdadeiramente evoluímos. Dentro dessa questão, então, nós percebemos que nós somos um agregado de diferentes épocas, de diferentes questões, de diferentes desafios, que vão acontecendo, então, conforme
o movimento planetário, ele vai transcorrendo, dizendo assim, agora é o momento da gente lidar com essas questões, agora é o momento de lidar com outras questões, conforme aquele princípio que eu disse logo no começo do vídeo, da questão da aproximação e do afastamento dos planetas, regendo o magnetismo planetário. Isso acaba explicando muita coisa, porque realmente às vezes a gente tem a impressão que a gente vai viver uma vida e que depois dessa vida a gente vai ter uma outra vida consecutiva a essa, onde aquelas questões que a gente deixou de fazer, a gente vai ter que fazer na outra, ou por bem ou por mal, quando na verdade a gente vai perceber que tudo isso acaba sendo muito mais complexo. Mas por quê? Porque nós somos uma combinação de aspectos, conforme a gente vê no nosso mapa natal, e a gente percebe então que para que houvesse um resgate de determinados aspectos ligados a vidas consecutivas, nós teríamos que demorar talvez muitos séculos para poder reencarnar, já que seria preciso uma combinação exata. Só que a minha combinação exata não é a combinação de cada um de vocês. Cada um de nós tem uma necessidade de um tipo diferente de combinação para que seja resgatado um determinado aspecto. Porém, nem sempre o universo ele está vibrando naquela tônica por motivos astrológicos para que ela possa acontecer e possa ser verdadeiramente resgatada. Quando a gente vê então a questão planetária, a gente fala para vocês assim: ó, tem um movimento de um planeta transpessoal que está ligado à Revolução Francesa, ou existem aspectos ligados à Atlântida, ou ligados à Segunda Guerra e etc. Dá então para a gente começar a compreender como é que essa mescla, como que essa mistura ela acontece. Ou seja, falando em termos coletivos, a humanidade estaria então resgatando várias questões do passado ao mesmo tempo. E falando em termos individuais, em termos humanos, o mesmo aconteceria com cada um de nós. Então, de repente, eu vou ter conteúdos da Atlântida para resgatar, do Egito, da Idade Média, da Revolução Francesa, do século XVI e coisas desse tipo, que não necessariamente eles estejam relacionados a uma única vida. Não necessariamente eles estejam relacionados a uma existência apenas. É interessante a gente perceber que a gente é como se fosse então esse universo, esse cosmos, esse sistema solar, onde todos os tempos estão acontecendo ao mesmo tempo, já que nós fomos criados à imagem e semelhança desse sistema solar, que por sua vez teria sido criado à imagem e semelhança daquilo que nós chamamos Deus, daquilo que nós chamamos eterno, daquilo que nós chamamos eternidade. Então, o que nós percebemos é que, de acordo com o movimento cósmico universal, os conteúdos de determinadas caixinhas eles vão sendo abertos para que a gente possa resgatá-los, tanto no sentido individual como no sentido coletivo. O que a gente percebe, então, que essa ideia da linearidade dentro da questão reencarnatória, ela acaba praticamente não existindo quando a gente faz essa reflexão, levando em conta o funcionamento do universo, o funcionamento dos astros e os aspectos astrológicos que aparecem na nossa carta natal. É como se em nós existissem muitas vidas simultâneas, muitas personalidades simultâneas relativas a cada uma dessas vidas, que podem se revezar, elas podem aflorar, elas podem se recolher, nos dando a oportunidade desse ou daquele aprendizado, sem que nós deixemos de ser nós mesmos, mas ao mesmo tempo sendo uma grande multidão de almas, de experiências e de histórias. Ou seja, quando nós morremos, então tudo isso se desagrega, vai cada um para um canto do universo, dentro do seu aspecto vibratório, dentro do seu padrão consciencial, e fica depositado nessa prateleira de supermercado, conforme eu já disse,
E depois, então, de tempos em tempos, eles vão sendo reagrupados em novos corpos, em novas almas, em novas tendências, para que a gente possa viver aqui essa experiência maravilhosa chamada vida. Fica aqui então uma pergunta, né? Mas e nós? Onde que a gente fica, né, no meio de tudo isso? É meio apavorante para a gente essa questão dessa desagregação acontecer dessa maneira, mas eu sinceramente eu acredito que existe um fio, existe uma linha, existe um elo, onde tudo isso vai se juntando, onde tudo isso vai sendo depositado. É um fio como se fosse, por exemplo, a órbita de um sistema planetário, que a gente não sabe para onde está indo, para onde está sendo levado, dentro da imensidão do universo, mas que de uma certa maneira mantém todas aquelas experiências, todos aqueles astros, aquelas estrelas, aquele universo que ele representa, coeso em torno de si. O nosso eu verdadeiro seria como se fosse esse fio. Mas isso acaba sendo abstrato demais para a gente entender. Então, até mesmo essa questão aí das caixinhas, das consciências, acaba sendo algo um pouco difícil para nós. Quanto mais então a gente se vê apenas como esse fio, esse núcleo magnético que está transportando e vivenciando todas essas experiências para um local que a gente não sabe onde, a gente não tem ideia, a gente não é capaz nem de imaginar devido às nossas limitações racionais, devido às nossas limitações personalísticas que nos são impostas aqui nesse plano onde vivemos. O que eu acho bastante interessante é que, se a gente for pensar bem, tudo aquilo que se diz a respeito da vida após morte acaba sendo um mistério, porque, na verdade, essas pessoas, nenhuma delas tem certeza absoluta. Porque, por mais que a gente tenha as nossas vivenciações, as nossas experiências em outros planos, elas são traduzidas pelo nosso cérebro, e o nosso cérebro ele sempre vai precisar de questões personalísticas, ele sempre vai precisar de questões racionais para que possa exemplificar as coisas. Então, de uma certa maneira, ele vai acabar traduzindo algo que seria intraduzível. E eu acredito também que a gente está num estágio muito infantil em termos evolutivos, e demasiadamente apegados a nós mesmos, onde a gente ainda precise dessa ideia de que a gente está sempre indo e vindo, que a gente nunca deixa de ser nós, que a gente que está escolhendo a experiência que a gente quer viver, quando na verdade, quando a gente olha essa questão sob o aspecto da astrologia, nós percebemos que nós não temos nenhuma capacidade de lidar com tudo isso, devido ao fato de que nada disso está sob nosso controle. Então vão surgir muitas fantasias, vão surgir muitas versões, vão surgir muitas especulações, assim como essa que eu estou fazendo agora. Porém, o que acaba sendo interessante é quanto mais a gente especula, mais a gente procura, mais a gente classifica, parece que mais longe nós vamos ficando do mistério, mais indecifrável ele vai se parecendo diante dos nossos olhos. Eu costumo dizer que quando eu comecei a estudar teosofia, eu tinha um conceito de Deus, um conceito do universo assim, bastante restrito, mas para mim era o suficiente para que eu tivesse as respostas que eu procurava. E de repente eu fui vendo no decorrer desse caminho que tudo isso ia se desestruturando, tudo isso ia deixando de ser. Alguns conceitos acabavam sendo bastante angustiantes até, mas no final de tudo, o que houve é que quanto mais tudo isso ia sendo desconstruído, mais grandioso ia ficando. É como se aquele Deus que eu acreditava no passado, de repente ele tivesse que morrer, para ele se transformar em alguma coisa que já não cabe mais dentro dele e que se manifesta através dessas consciências, dessas órbitas, desses astros, desses planos, desses mitos,
dessas músicas celestiais e que se espelha na sua criação, que se espelha em cada um de nós, embora nós não percebamos isso, mas mais cedo ou mais tarde, todos seremos obrigados a questionar, seremos obrigados a buscar. Eu sou uma pessoa bastante curiosa e esse mistério da morte e da reencarnação acaba sendo um ponto bastante chave, que eu acredito que não só mexa com os meus questionamentos, mas também o da grande maioria das pessoas. Só que eu confesso para vocês que eu não tenho curiosidade nenhuma de descobrir isso tão cedo. Espero ficar mais um tempo aqui questionando, viajando, pensando, repensando, construindo, desconstruindo teorias e compartilhando aqui com vocês. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.